Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, quarta semana. O título desta quarta semana é Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. O título da sexta-feira, os da fé, é que são filhos de Abraão. O versículo, Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado, pois hoje não estamos presos, escravizados pela lei, pela nossa carne, pelo pecado. Hoje vivemos livres e em novidade de vida, graças ao teu sacrifício e também graças à tua ressurreição. Podemos desfrutar do Espírito e do guiar do Espírito. Podemos ter um viver de justos, um viver pela fé, um viver cheio da tua palavra, guiados pelo teu Espírito. É esse viver, Senhor, que nós queremos, um viver que te serve, um viver que te agrada. Obrigado, amado Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, por toda a palavra, a rica palavra que o Senhor tem nos dado diariamente, o suprimento cheio de luz, cheio de vida, um rio que flui do teu trono para nos limpar, para nos admoestar, para que nós demos frutos que permaneçam, frutos que agradem o seu coração. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, falar um pouco da quinta-feira. Quinta-feira nos mostra, irmãos, e é sempre importante, como uma vacina, nós entendermos o que aconteceu com os Gálatas, que o próprio Paulo diz que decaíram da graça. Os Gálatas receberam um outro evangelho, e esse outro evangelho tirou-os do caminho do rio, do fluir do rio da água da vida. Levou-os de volta para a lei. E aí, se você compara com o que o nosso irmão nos deu a palavra no domingo, é como se tivesse levado os Gálatas para os pântanos, os charcos, não é? É água parada, não produz nada. Então, a raiz de tudo aquilo começa em Jerusalém. Tem um ditado, que é aquele que diz: se você não pode com ele, junte-se a ele. Esse ditado, na verdade, irmãos, foi uma tática muito usada por Satanás no cristianismo. Quando a igreja em Jerusalém ela começou seguindo a palavra dos apóstolos, e também como nós vimos no domingo. A palavra dos apóstolos, a palavra que sai da boca de Deus, ela traz a presença de Deus. E com isso ela traz o governo de Deus. E é onde está a árvore da vida e o fluir do rio da vida. Essa é a diferença. Eu posso falar sobre a Bíblia apenas num nível de conhecimento, algo teológico, mas quando a palavra é a palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, ela sai, então, com o governo de Deus, alimentando o homem, suprindo o homem de vida. E é isso que acontecia. E o resultado, também como nós vimos no domingo, é que muitas pessoas ouviam essa palavra e se convertiam. Então, a igreja em Jerusalém teve um crescimento muito grande. E nesse período, então, o que acontecia? Havia muita perseguição por parte dos judeus zelosos pela lei. E muitos judeus zelosos pela lei acabaram se convertendo também. Ou seja, creram no Senhor Jesus. Mas não entenderam que a cruz de Cristo separa todas as coisas para nós termos um viver no novo homem, ou seja, as coisas de trás devem ser abandonadas. Então eles queriam conciliar a fé em Cristo com todas as coisas da lei. Então já começou a haver grande perseguição ali em Jerusalém, e é nessa época que Estevão é martirizado, e muitos santos que queriam. Por que a perseguição? Exatamente por causa da palavra que mostrava que agora a lei precisava ser abandonada. Agora é um novo viver guiado pelo Espírito, pela palavra.
Mas os sacerdotes, que eram muito influentes, as pessoas, os escribas, fariseus naquela época, então eles tinham muita influência na sociedade, conseguiram perseguir com violência os cristãos. Um exemplo disso é a história que o próprio apóstolo Paulo nos conta em Atos. Ele mesmo sendo um dos que levava aqueles que invocavam o nome do Senhor presos, e muitas vezes os irmãos eram assassinados. Então essa grande perseguição que se levantou fez com que muitos dos santos que queriam viver uma vida da igreja pura saíssem de Jerusalém e fossem para as regiões, para a dispersão. O apóstolo Pedro escreve as suas epístolas para esses. E, ao mesmo tempo, muitos sacerdotes se convertiam, mas não queriam abandonar a lei. Então, o que começou a acontecer? Começou a crescer na igreja um grupo de pessoas zelosas pela lei, como nós vemos em Atos 21, Tiago diz para Paulo, olha, são milhares de irmãos, dezenas de milhares, todos zelosos pela lei. E aqueles que permaneceram, eles permaneceram naquela zona de meio termo, como a gente fala, em cima do muro. Ah, tá bom, tudo bem, por nós tudo bem, sabe? Não conseguiram, não tinham força para reagir, ou não se importavam. Então, criou-se uma igreja que, pela liderança de Tiago, os apóstolos, a palavra profética, Pedro perdeu o poder da palavra, a gente já começa a ver isso em Atos 15, quando ele dá a sua opinião, Tiago se levanta e arremata a reunião, fala, não, então vai ser desse jeito. Você vê que Pedro, que era o líder dos apóstolos naquela época, já a palavra dele já não era a palavra final, deveria ser. Então você vê os apóstolos, de repente, você não vê mais os apóstolos, por exemplo, em Atos 21, quando Paulo vai para Jerusalém. Então você não vê mais, irmãos, o governo de Deus. Você não vê mais a árvore da vida, o rio da vida. Então o cenário da igreja em Jerusalém muda completamente, a igreja se volta totalmente, irmãos, para uma simbiose, uma coisa assim, eu creio em Cristo, mas eu continuo cumprindo a lei, com a circuncisão e até com as ofertas. Então virou uma mistura, uma coisa assim, sabe, que não agradava a Deus. E essa mudança começou também a ser pressionada para as igrejas gentias. Então Paulo mostra em Atos que alguns desceram, foram para Antioquia, foram para a Galácia e espalharam esse outro evangelho, essa mistura, essa simbiose de crer em Cristo, mas continuar praticando as coisas do Antigo Testamento. Isso, irmãos, anula a cruz de Cristo. E se anula a cruz de Cristo, anula tudo o que a cruz de Cristo trouxe para nós. E aí, nós entramos então na sexta-feira. Por quê? Porque tudo o que eu falei, tudo que nós vimos na quinta-feira, começa com aquela perseguição a Estevão, no final de Atos 7, no qual Estevão é assassinado, é martirizado. E Estevão, quando ele começa a sua defesa, ele tenta, na verdade, não se defender por se defender, mas abrir os olhos daqueles que estavam acusando, que eram pessoas que diziam estar fazendo a obra de Deus. Então, e é interessante, ele começa a sua defesa, começa o seu relato, não em Moisés, mas de fato aonde se começa a história do povo judeu, para lembrar o povo judeu de que a lei veio, ele começa com Abraão, para lembrar o povo judeu, olha, a lei veio muito tempo depois. Abraão foi justificado pela fé, ele creu e isso foi imputado a ele como justiça. Então a história do povo de Israel começa com Abraão, com alguém que buscou a Deus, que creu, não alguém que fez grande obra, mas alguém que creu e pela fé foi justificado. Esse é o começo da história e a raiz, E eles haviam esquecido e se concentrado apenas na lei, quando a lei, na verdade, irmãos, era um guia
algo que deveria ser abandonado com a chegada de Cristo, com a chegada da era da fé, da era da igreja, que é o que eles não conseguiram fazer. Então, na sexta-feira, aqui na página 65, eu vou ler o primeiro parágrafo. Veja, os judeus sempre se orgulharam de ser filhos de Abraão, mas infelizmente se perderam em não seguir os seus passos. O principal motivo para Deus chamar Abraão foi porque, no meio de uma terra cheia de idolatria, ele buscava o Deus verdadeiro. E quando Deus se revelou a ele, Abraão creu. A partir dele, Deus tinha o desejo de ter um povo que seguisse pelo mesmo caminho de fé e assim se tornasse sua propriedade peculiar. Por isso, Paulo deixou claro, Gálatas 3,6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi justificado porque fez coisas boas ou porque seguiu um conjunto rígido de regras, mas porque creu. Os judeus deveriam seguir este mesmo caminho, manter um coração de simplicidade e fé. Por isso Paulo escreveu, sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Gálatas 3,7. E veja, essa questão da fé sempre foi o ponto fraco do povo de Israel. Porque a geração, a gente lê isso em Hebreus, a geração que saiu do Egito morreu toda no deserto, com exceção de Josué e Calebe. E ali em Hebreus mostra claramente por quê. Porque quando o Espírito falava, e falava através de quem? De Moisés, eles endureciam o coração. E aí não criam. E porque não creram, tiveram um perverso coração de incredulidade, eles ficaram afastados do Deus vivo. Então eu vou repetir, irmãos. Deus, ele sempre escolhe pessoas, isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que vão levar a sua palavra. Paulo, ele fala disso em Efésios 3, ele diz, olha, eu sou um despenseiro dos mistérios de Deus. Então isso faz parte do bom prazer de Deus. E através desses canais, Deus fala a palavra, faz fluir o lógico sempre em cima, revelando a Bíblia, o Logos. Não é algo apartado do Logos. A rema nunca é apartada do Logos. São sempre os mistérios revelados da Bíblia. Então esse rio, esse falar de Deus é como um rio e traz o governo e a presença de Deus. E se você volta para esse exemplo do Antigo Testamento, o que era a figura de Moisés? Era exatamente isso. Ele estava levando o povo de Israel para a boa terra, função que depois foi terminada por Josué. Mas quem entrou na boa terra, perdão? Quem entrou foi a nova geração dos filhos de Israel, e aqueles dois da velha criação que tiveram um espírito da nova criação, da nova geração, né? Falei nova criação, é nova geração, perdão. E veja, né, eu falei sobre os mistérios da palavra que são revelados. O próprio Paulo, em Gálatas 3, perdão, ele faz isso, ele pega um trecho lá do livro de Gênesis e ele traz uma revelação para nós, para os Gálatas que veio para nós também, né? Em Gálatas 3,16 ele diz, ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então veja, irmãos, isso é o quê? É o Espírito revelando e Paulo, através da palavra profética, trazendo essa revelação para os Gálatas e, por conseguinte, para nós. Não é? Então veja, se você lê Gênesis apartado de Gálatas, sem nunca ter lido Gálatas, você não vai perceber que aquele descendente que Deus está falando é Cristo. Você vai pensar, bom, é o povo de Israel. Mas Paulo deixa claro, a meta, o alvo de Deus é Cristo. Então, todo o trabalho com Abraão, e depois para gerar um povo, é para gerar Cristo, e aí sim, a partir de Cristo, um novo homem. Aí atinge o que Deus queria. Um novo homem que segue o Espírito,
que se alimenta da palavra, que é árvore da vida, que é rio da vida. É o que o coração de Deus deseja, o que ele planejou quando colocou o homem, a mulher, no jardim do Éden. Então hoje, irmãos, nós realmente precisamos dar valor a essa palavra que o Senhor tem nos dado. Essa palavra que traz para nós a presença de Deus, o coração de Deus, a revelação do que realmente Deus quer. E o que Deus quer, irmãos, é esse versículo que nós lemos na sexta-feira. O justo viverá pela fé. Porque a fé, ela desarma você. Você pode fazer planos, e a lei, você tem tudo assim certinho, é aqui, é ali, é isso, aquilo. Você tem os planos, você tem os métodos, as maneiras, a capacidade. A fé não. A fé você espera, tem que esperar algo vir de Deus. E é isso, irmãos, que Deus quer. Inclusive, é por isso que, ao chamar Abraão, Deus não dá detalhadamente o que Abraão tinha que fazer, um mapa, algo assim. Ele só diz, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a partir daí, a experiência de fé de Abraão vai crescendo conforme a palavra de Deus, a presença de Deus vai chegando até ele. Abraão erra muito. Um cristão que quer viver pela fé não tá livre dos erros, ele vai errar. Mas ele sempre vai ter aquela palavra que Deus deu a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. E a presença de Deus está na palavra de Deus. O governo de Deus, a árvore da vida, o rio da vida, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz viver pela fé, como de fato hoje nós somos filhos de Abraão, seguindo o exemplo de Abraão. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.